Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Redes Neurais do Zero. Eu sou o Cassiano e bem-vindo ao nosso módulo. Nem sei como é que eu vou chamar esse módulo aqui, é o módulo de introdução a conceitos matemáticos do aprendizado de máquina. Bom, hoje a gente vai falar de derivada como medida de mudança, então a gente vai formalmente apresentar aí a derivada e alguns outros conceitos, tá? Então a partir daqui agora a gente vai realmente entrar na parte de como que uma rede neural aprende, que é diferente de um perceptron, você já sabe disso. Eu preciso, antes de começar a aula, fazer alguns disclaimers para você, tá? Primeiro, toda a parte de aprendizado está amplamente fundamentada em três conceitos da matemática, que é limites, derivadas e os problemas de mínimos e máximos. Eu encontrei uma série de vídeos de um canal chamado Tem Ciência, que eu não conheço, ele não faz ideia de quem eu seja, mas foram os 3 melhores vídeos. Ele é um matemático, né? Ele é um professor de matemática. Então, veja, se você tiver interesse em aprofundar a parte matemática, a álgebra, tá? Desses assuntos, eu vou deixar os 3 vídeos aqui na descrição e no comentário fixado, onde você vai aprender formalmente, matematicamente, tudo bonitinho, os conceitos, principalmente de limites e derivadas. Cassiano, eu preciso ir lá assistir a aula do cara antes de vir aqui? Não precisa, só se você realmente quiser. O que eu julgo necessário para que você siga a jornada aí com conhecimento minimamente razoável, eu coloquei aqui, tá? Mas ele não é todo o conhecimento existente sobre esse assunto, é um conhecimento raso o suficiente para que você entenda os conceitos, saiba por que funciona, tá? Mas você não vai se tornar um expert em matemática assistindo essa minha aula. E nem assistindo as outras 3 aulas dele, mas você pelo menos vai ter uma noção matemática melhor. Dito isso, resumindo, se quiser continuar aqui no vídeo, legal, beleza, não tem necessidade de você ir lá. Se quiser pausar antes para ir lá e entender a parte matemática, tenho certeza que vai facilitar pra caramba para você entender isso aqui, mas não é estritamente necessário. Dito isso, vamos nessa. Bem, a perda da aula passada, né, diz pra gente onde a gente tá, mas ela não diz aonde a gente tem que ir. Então a rede, né, ela já prevê e mede o erro, então a gente, né, recebe os dados, faz a previsão, calcula a perda, mas a gente não sabe ainda como reduzir. Então a gente sabe calcular a perda atual, tudo bem? Mas a gente não sabe como que a gente diminui, como ela se comporta. Então a pergunta do módulo inteiro é o seguinte: se W mudar um pouco, a perda diminui ou aumenta, e com qual intensidade essa mudança acontece? É isso que a gente quer saber. Conhecer apenas, por exemplo, um L igual a 4, a log nesse ponto é igual a 4, não resolve. Eu sei que a perda é 4, mas eu não sei a direção e eu não sei a intensidade. Então, L igual a 4 não informa pra gente qual é o movimento que a gente tem que fazer, tá bom? O treinamento ele precisa de 2 informações: a direção, se eu tenho que aumentar ou diminuir o W, então qual lado que reduz a perda, e a intensidade, essa mudança tem que ser mais forte ou mais suave, então quanto L responde a W. A nova ferramenta que a gente vai apresentar vai medir essa resposta. Então esse DL sobre DW, a gente basicamente lê como derivada de L em relação a W. Então o numerador é a perda, o número de cima é a perda, o denominador, o número de baixo, é o peso que a gente está alterando, tá bom? Antes da fórmula e de tudo mais, a gente vai construir esse conhecimento, entender o que acontece na variação de 2 pontos, taxa média. Depois nós vamos falar sobre o que acontece quando a gente aproxima muito esses pontos, e aí depois a gente vai formalmente apresentar a derivada, tá bom? Então a gente vai trabalhar nessa aula com uma função que vai transformar uma pergunta basicamente em uma imagem, né, para a gente conseguir visualizar. A função que a gente quer minimizar é essa aqui, ó. L de W é igual a W menos 3 ao quadrado. Então, o que é que isso quer dizer? Qual que é o valor de W que vai produzir o menor valor de L? Beleza? Então, qual que é o valor de W que eu preciso colocar nessa função que retorne o menor valor de L, tá? Então, se a gente começar com 3 valores separados e aleatórios, por exemplo, e há uma coisa, tá? Essa função não significa nada, absolutamente nada. É só uma função qualquer, simples e fácil, que eu criei para que a gente consiga minimizar ela. Isso aqui pode ser, por exemplo, enfim, pode ser muita coisa, pode ser
basicamente o chat GPT, né? A loss está ali, né? Então tem uma função de loss ali, tá? Mas, enfim, você pode... Aí é o que eu falei, os problemas de mínimos e máximos, né? Eu poderia procurar saber o maior lucro, o menor lucro, dada variáveis específicas, quais são as variáveis que eu vou colocar ali dentro que vai me dar o maior lucro, que vai me dar o menor prejuízo, que vai me dar a maior margem, enfim, tá bom? Então, com esses três valores, vamos pensar assim, eu comecei em W igual a 0, aí a minha loss é 9. Comecei com W depois igual a 1, a minha loss foi 4. Depois eu mudei W para 2, a minha loss foi 1. Então, a perda está caindo quando o W se aproxima de 3, né? Então, em W0, né, é só você fazer 0 menos 3 ao quadrado, né? Então 9, depois 1 menos 3 ao quadrado, 4, depois 2 menos 3 ao quadrado, 1. E se eu colocar em W3, a perda chega a 0, então 3 menos 3 ao quadrado, 0, né? E aí perceba que depois de 3, a perda volta a crescer, né? Então, né, para W4 a loss é 1, para W5 a loss é 4, para W6 a loss é 9, né? Então perceba que é até simétrico, né? 9, 4, 1, 0, depois 1, 4, 9, né? Meio que ela inverte, né? Então se eu pegar a loss que a gente fez, tá? E colocar num gráfico, então perceba que essa curva tem um formato de tigela. Então preste atenção, que é importante. Esse desenho aqui, ele vai ser o que a gente vai usar para você construir a intuição de derivada. Então é importante que você entenda o que é que eu estou desenhando aqui, tá? Eu estou simplesmente pegando todas as loss para os pesos que eu coloquei aqui. Então, a loss no peso 0 é 9. Então, aqui, ó, a loss no peso 0 é 9. Então, tá aqui, ó, loss no peso 0 é 9, ó. Loss no peso 1 é 4. Loss no peso 2 é 1. Loss no peso 3 é 0. E aí a gente vai. Eu construí um gráfico que representa esses dois pontos, tá bom? É importante que você consiga entender o que a gente está fazendo aqui. Quando a gente for treinar uma rede neural, o que basicamente a gente está fazendo é procurar o fundo dessa curva, tá? É mover o W em direção ao menor valor de L possível. Então, na prática, obviamente, a gente não pode pressupor que o mínimo já seja conhecido. Óbvio, aqui é uma função muito simples, então eu sei que o mínimo é 0, mas poderia ser que o mínimo não fosse. De toda forma, o que a gente procura fazer é encontrar o menor ponto, o ponto mais baixo, então um problema de mínimo, certo? Agora perceba que a mesma ação, ela produz efeitos diferentes em cada lado. Perceba, tá? É importante que você acompanhe essa parte. Eu estou falando sobre a mesma coisa ainda, aquela função que eu te mostrei, dentro daquele gráfico que a gente construiu. Se eu começar em W1 e eu for aumentando, tudo bem? A minha loss está diminuindo. Então, de W1 para W2, então a minha loss foi de 4 para 1. Aumentar o peso reduziu a perda. Então, perceba, em W1, onde a loss era 4, caminhar para a direita ajudou. Diminuiu a minha loss. Ela saiu de 4 e foi para 1. Tá bom? Então, neste intervalo, entre 1 e 2, a perda diminuiu. Ela foi de 4 para 1. Então, a gente diz que as mudanças têm sentidos opostos. Aumentar W diminuiu L. E a gente quer sempre diminuir L. A gente quer encontrar o menor valor de L possível. Agora veja, vamos começar em um ponto, outro ponto aleatório, ponto 5, W igual a 5, tá bom? Se eu aumento para 6, a minha loss que era 4 foi para 9, então aumentar o peso elevou a minha perda. Então, se eu comecei neste lado daqui, perceba que aumentar em uma unidade, o W, fez com que a minha loss aumentasse tanto, e isso é ruim. Então, neste intervalo, entre 5 e 6, aumentar o peso em uma unidade aumentou a perda em 5 unidades. Então, perceba que a posição atual determina o efeito do movimento. Então, ó, nesse caso, se eu estou à esquerda do mínimo, aumentar o meu peso vai diminuir a minha loss. Se eu estou à direita do mínimo, aumentar o meu peso atrapalha, porque aumenta a minha loss. Então,
Bom, se eu não posso simplesmente aumentar sempre ou diminuir sempre, o que é que eu faço? Porque eu ainda preciso continuar, né? Continua-se com o mesmo problema. Eu ainda preciso diminuir a loss. E eu não tenho como aplicar uma regra simples em todos os pontos. Tudo bem? A gente precisa medir a mudança em cada região. Então, vamos comparar o que mudou em W com o que mudou em L. E essa comparação, tá, vai começar com um intervalo inteiro. Então, vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre delta. Você já deve ter ouvido falar de delta, você já deve ter visto isso, principalmente quando você estava estudando velocidade média, né? Então, em muitos lugares existe o delta, né? Então, o delta, ele vem de variação. Então, a variação de uma coisa, a variação da velocidade, a variação da distância. Aqui eu quero saber a variação do peso. Então, quando eu falo ΔW, que então esse triângulo aqui, ele sempre significa, né, o delta, e o delta ele está sempre ligado à variação, tá? Então significa que é o meu peso final menos o meu peso inicial. Eu quero estudar o que aconteceu entre aqueles dois pontos, onde eu tinha um peso final menos o meu peso inicial, tá bom? É sempre o final menos o inicial, não é o inicial menos o final, é o final menos o inicial. Então, para eu calcular, eu tinha o ponto W1 e agora eu tenho o ponto W2. Para eu saber quanto que mudou entre esses dois pontos, meu W, calcular o meu ΔW, é muito simples, 2 menos 1. Então eu tenho um ΔW de 1. Legal, tudo bem. A perda também possui uma variação, que a gente vai chamar de ΔL. Então eu posso usar a mesma ideia. Eu posso pegar a minha loss final e a minha loss inicial. Como assim, Cassiano? Se a minha loss no primeiro ponto era 4 e no segundo ponto foi para 1, então eu posso fazer 1 menos 4 e o meu ΔL foi de 3. Então isso aqui está me dizendo que houve uma variação de menos 3. Se eu pegar as minhas duas variações e colocar agora num gráfico, tá? O meu ΔL, ele entra no eixo horizontal e o meu ΔW entra no meu eixo vertical. Perceba que quando o meu W variou em 1, a minha loss variou em menos 3. Então, ó, quando o meu W, que era 1, foi para 2, então 2 menos 1 igual a 1, aqui é a linha roxa, tá bom? Aqui. Então, daqui para cá existe uma distância que a gente chama de ΔW. Qual que é essa distância? É a distância final, 2, menos a distância inicial, 1. Então, ΔW, 1. Aqui também na vertical também tem uma distância. Essa distância aqui, ó, ela era de 4 e terminou em 1. Tudo bem? Então, quando eu movi o meu W em uma unidade, o meu L caiu 3 unidades. Tudo bem? Então, o sinal de ΔL vai descrever o resultado. Então, se o ΔL maior do que 0, significa que aumentou, a perda ficou maior. Se o ΔL menor do que 0, diminuiu, a perda ficou menor. Se o meu ΔL igual a 0, nada mudou. Então, entre W1 e W2, porque eu estou estudando este ponto, a variação do peso foi de 1. 2 menos 1. E a variação da perda foi de menos 3. Então, 1 menos 4. Tudo bem? Faz sentido? Então é só você olhar aqui, ó, quando eu mudei uma unidade de W entre esses dois pontos, entre 1 e 2, a perda foi de 3. Então variou em menos 3. Então agora que você já sabe calcular o ΔW e o ΔL, a gente pode relacionar essas duas mudanças, até porque é bem evidente, né? Então a gente vai falar agora da taxa média. A taxa média, ela mede a inclinação de um intervalo. Então, se eu divido o meu ΔL pelo meu ΔW, tudo bem? Eu consigo encontrar a taxa média de variação entre esses dois pontos. E ele vai descrever esse intervalo. Então, se eu pegar 1 menos 4, que é a minha variação da loss, dividido por 2 menos 1, que é a minha variação do peso, eu vou ter menos 3 dividido por 1, eu vou ter menos 3. Então, foi aquilo que eu te falei. Entre esses dois pontos, houve uma variação de 3. Agora, perceba uma coisa. Eu tracei
essa reta laranja, tá? Perceba que essa reta laranja, ela toca nos dois pontos, no ponto inicial e no ponto final, tudo bem? A gente diz que essa é uma reta secante. A reta secante, ela vai basicamente resumir a mudança média entre W1 e W2, mas ela vai ser muito mais importante do que isso. Então, continuando, e aí eu já vou falar mais da secante, mas guarda essa informação, que a secante resume a mudança média entre W1 e W2. Então, se eu pegar dois pontos aqui no meu gráfico, traçar uma reta entre esses dois pontos, eu vou ter a reta secante, beleza? Legal. Então, ainda no caminho da intuição, a taxa negativa significa sentidos opostos. O que isso quer dizer? Que quando W aumentou, o L diminuiu. Então, W aumentou enquanto o L diminuiu. Então, no intervalo de 1 a 2, caminhar para a direita ajudou. Mas, se eu fizer, por exemplo, de W5 até W6, eu vou ter que o meu delta W aqui vai ser 1 e o meu delta L vai ser 5. Então, delta L sobre delta W vai ser 5. Então, neste caso, piorou. Então, aumentar o meu W em uma unidade aumentou a minha loja, tá bom? E aí, se eu traçar a reta secante, né, você pode perceber uma coisa interessante. Quando o peso aumentou e a loja diminuiu, a minha reta tinha uma inclinação negativa, ela apontava para baixo, e agora que piorou, que a loja aumentou, ela tem uma inclinação positiva, tá bom? Então a inclinação positiva mostra que o peso e a perda aumentaram juntos. Então, se eu pegar uma reta secante e a inclinação for negativa, significa que naquele intervalo o meu delta L diminuiu, a minha loja diminuiu. Se eu pegar a secante e a inclinação for positiva, significa que o peso e a perda aumentaram juntos, tá bom? Então, de forma simples, o sinal vai resumir o sentido da mudança. Então, se a taxa for negativa, significa que aumentar o peso diminui a perda. E se a taxa for positiva, aumentar o peso aumenta a perda naquele intervalo. Tá bom? Só que é o seguinte, a taxa média usa dois pontos ainda distantes. Ela descreve o intervalo, mas ela não descreve um ponto específico. Então, eu preciso saber qual que é a variação naquele ponto. Porque você recebe um resultado só, né? Então, você coloca um valor aleatório ali, aquele valor aleatório te retorna uma loss. Você não tem outro ponto para você fazer isso, né? Só tem um ponto só. Então, a taxa média, né? Ela descreve o intervalo, mas ela não descreve um ponto específico. Eu vou voltar aqui para você entender, tá? Eu tenho dois pontos aqui, então com dois pontos eu até consigo fazer a secante, que resume para mim o que aconteceu naqueles dois pontos. Mas quando eu vou chamar a minha função, aqui eu vou voltar bastante, porque eu tenho que achar ela aqui de novo, né? Cadê ela? Eu só tenho um ponto só. Então, até o momento, eu estou te explicando ali a secante, mas ela ainda não serve. Ela ainda não serve, porque a secante precisa de dois pontos. E eu quero saber qual que é a taxa de variação naquele ponto W, tá bom? Mas a gente está construindo esse conhecimento, nós vamos chegar lá. É importante que você consiga entender, tá? Essa parte das secantes. Então, a secante pressupõe que eu tenha dois pontos, tá bom? Então, até aqui, a gente aprendeu que se eu encontrar a minha reta secante entre dois pontos, eu consigo encontrar a variação entre dois pontos. Tudo bem? Beleza, Cassiano, isso não serve para nada, porque eu preciso da variação naquele ponto, não tenho dois pontos. A gente vai chegar lá. Então, o que acontece? Vamos fazer agora um leve ajuste, tá? E se a gente começasse a medir a variação entre dois intervalos cada vez menores, né? O que é que isso acarretaria, né? Então, vamos ver se a partir daqui, desse negócio dessas secantes, a gente consegue extrair alguma coisa daqui que seja, né, realmente usável e útil para a gente. Então, eu quero saber
a taxa de variação em W1. Eu não quero saber a variação entre W1 e W2. Tudo bem? A gente ainda tem esse problema. Em W1, a taxa de variação ali é 4, né? Então, se eu começar que nem a gente estava fazendo antes, né? Então, vamos pegar um segundo ponto ainda, né? A gente ainda vai usar um segundo ponto. Então, vamos dizer que vai ser de W1 para W2. Eu quero medir a variação. Então, a gente já fez isso antes, a gente já sabe que a taxa média é de 3. Então, eu aproximei aqui o gráfico, né? Então, isso você já viu. A mudança, a taxa média é de menos 3. Entre 1 e 2. Tudo bem. A gente, né, já fez isso. Mas e se a gente medisse a distância de 1 para 1,5, né? Então, em vez do meu delta... Se ao invés do meu delta W ser 1, ele fosse meio, né? E aí eu quisesse, por exemplo, medir, né, a loja do segundo ponto, que é 1,5. Então, a loja do segundo ponto, que é 1,5, é 2,25. Então, veja, para W1, entre W1 e W1,5, se eu calcular o delta L do delta W dele, a minha secante ela vai girar um pouquinho e a taxa vai passar de ser menos 3,5. Bom, tudo bem, ainda é um ponto distante, né? É 1,5, né? Mas, bom, nesse intervalo de tamanho meio, né, a mudança foi menos 3,5. Tudo bem? Bom, eu vou te propor uma outra coisa agora. E se, ao invés de eu dar um passo de meio, eu der um passo de 0,1. Então, de 1 para 1,1. Então, a loja de 1,1 vai dar 3,61. Aí, eu vou plotar aqui no meu gráfico o meu intervalo de 1 até 1,1. E aí, perceba que esse intervalo entre 1 e 1,1, a taxa passou para menos 3,9. Beleza, Cassiano, você ainda está usando 2 pontos. Não, tudo bem. Mas e se a gente, na verdade agora, medisse a distância de 1 para 1,01? Se o meu delta fosse 0,01, então a minha loja seria de 1,01, seria 3,96, né? E aí se eu for calcular aqui os deltas, né, vai dar menos 3,99. Se você perceber, essas taxas estão se aproximando do número menos 4, né? Era menos 3, depois menos 3,5, depois menos 3,9, depois menos 3,99. Perceba então que quanto mais eu vou aproximando o tamanho do meu passo, diminuindo o tamanho do meu passo, a reta secante, né, as secantes, elas convergem para uma posição limite, né, elas vão ficando cada vez mais próximas desse limite, né, muito mais próximas do 1, né, eu vou aproximando elas e cada vez mais eu tenho uma descrição cada vez menor, né, uma distância, né, que a gente vai dizer que é uma distância que tende a zero. Então, eu poderia de 1 para 1,01 e para 1,001, aí talvez esse passo, em vez de 0,01, poderia ser 0,000001, né? Então, eu posso ir diminuindo esse tamanho do meu passo de forma indefinida, né? Até o menor número que você consiga imaginar, né? Mas que esse passo ele ainda não seria zero, né? Ele é um valor muito próximo de zero, o mais próximo possível que você jamais possa imaginar. Ele não é zero, mas ele é muito próximo de zero, né? Então, quando isso acontece, a gente vai dizer que as secantes convergem para uma posição limite. E essa linha limite é o que a gente vai estar chamando de reta tangente, tá? E aí agora a gente vai entender o que é que essa reta tangente significa. Bom, de uma forma simples, e aí eu não vou... vou entrar no meio termo ali da matemática, geometria, porque realmente é necessário, o que não é necessário. A tangente, ela basicamente vai representar a direção local da curva, tá? Então, veja bem, a reta secante, ela passa por 2 pontos da curva, certo? Então, W1 e a loja W1 e W2 e a loja W2. Então, assim a gente consegue
a reta secante, ela passa por 2 pontos da curva. Então, nesse caso aqui, né, eu peguei entre 1 e 2 e, né, essa reta, ela é basicamente essa reta secante, né, passa entre os 2 pontos. Então, ela vai resumir a variação do intervalo de 1 até 2. Certo? Para a gente pegar a inclinação da secante, é só a gente fazer a variação vertical dividida pela variação horizontal. Você já aprendeu isso antes. Perfeito. Mas aí que tá, né? Como que uma reta pode descrever apenas um ponto? Porque eu preciso de 2 pontos para formar uma reta, né? A partir de 2 pontos eu consigo formar uma reta. Então, como que eu vou conseguir formar uma reta a partir de um ponto? Então, eu quero representar a direção da curva exatamente perto de W igual a 1, né? Então, a secante, ela ainda observa um intervalo inteiro, né? Mesmo que seja de 1 até 0, de 1 até 1,01, de 1 até 1,001, ela ainda observa todo esse intervalo, por menor que ele seja, né? Mas a gente ainda precisa de uma ideia local. Então, em W igual a 1, né, essa curva passa por 1 e 4, né? E essa curva tá descendo, né? Então, nessa pequena vizinhança, né, aumentar W vai fazer a perda L diminuir. A tangente, ela passa pelo ponto e aponta na mesma direção. Então, é como se essa linha verde aqui fosse o ponto de tangência, né? Então, perto de W1, essa linha verde acompanha a tendência descendente da curva. Se eu ampliar mais a região, tá? A curva e a tangente quase coincidem, tá? E essa coincidência local vai permitir a gente substituir a curva por uma reta em pequenas variações. Então, quanto mais eu for aproximando, mais elas ficam parecidas, né? Então, a definição de uma reta tangente, ela é uma reta que passa pelo ponto da curva e compartilha sua inclinação local. Ela aproxima a curva perto do ponto, não precisa coincidir com a curva longe dali. Se você foi lá na aula que eu falei do Tem Ciência, né, você já tem até uma boa noção geométrica e matemática, né, algébrica, do que é essa reta tangente. Algumas pessoas podem falar que a tangente é uma reta que toca um ponto só da curva. Isso não é 100% sempre verdade. Pode ser que seja útil, né, você pensar assim, mas não é interessante que você siga pensando assim, né? A definição mais formal de tangente é basicamente uma reta que passa por um ponto da curva e compartilha sua inclinação local. Então, é isso que a gente vai usar, tá? É a reta tangente. Então, a reta tangente, ela resume o que acontece perto de W1. Então, no ponto W1, L4, então a gente tem a direção local descendente e a inclinação local se aproxima de menos 4, como você já viu ali, pelo exemplo que a gente foi fazendo, né? Quanto mais a gente foi diminuindo, esse número foi se aproximando, né, de menos 4, né? E aí, como que a gente encontra essa reta, então? Porque essa reta vai me dar a inclinação local. Então, a gente vai manter o primeiro ponto fixo e a gente vai aproximar o segundo ponto. Nesse caso, as retas secantes, elas giram até se aproximarem da posição tangente. Então, você imaginando que essa linha verde é a reta tangente e a linha laranja é a reta secante, quanto mais eu aproximo o meu ponto móvel, né, do meu ponto fixo, mais parecida essa reta secante vai ser da minha reta tangente, tá bom? Então, as duas retas, elas respondem a perguntas diferentes. A secante precisa de 2 pontos e ela vai te dizer qual que é a inclinação média. A tangente, ela é um ponto e uma aproximação, tá? Que ela vai te responder qual que é a inclinação local. A derivada nada mais é do que a inclinação da tangente naquele ponto, tá bom? Então, antes da gente realmente definir, a gente precisa formalizar um pouco o que é aproximar, né? E este aproximar é o que é o conceito de limites, tá? Então, basicamente, a gente vai aproximar esse segundo ponto, né? Esse ponto móvel, mas tão perto, mas muito perto desse ponto fixo, né? Um infinitésimo de diferença, né? Uma diferença que você não dá para você, mas não é zero. É um número extremamente pequeno que tende a zero, mas ele não é necessariamente zero. Essa é a ideia básica dos limites, tá bom? Então, o que vai formalizar dentro da matemática esse negócio que eu te falei de tipo assim, pega um número e aproxima ele do outro, tipo, o máximo possível que você conseguir, em valores cada vez menores, né? Mas nunca que seja zero, nunca que ele chegue naquele número, né? Então,
não necessariamente você precisa aproximar para zero, né? Tem várias aproximações, mas é isso, é você pegar dois intervalos e você vai aproximando eles cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E existe um processo que formaliza isso, que é o processo de limites, né? Então, um limite, ele observa o comportamento nas proximidades. Então, a gente quer saber, no nosso caso, né, quando W se aproxima de A, L de W, a log de W, se aproxima de um valor de chegada. Então, o foco está nesses valores cada vez mais próximos de A. Eu vou te explicar, tá? A gente vai dar um nome, tá? Um nome novo ao valor de chegada, tá? Essa letra L aqui, né? Eu, como já te falei, né? Não sou formado nessas letras gregas, né? Eu vou ler ele, mas eu não sei como é que é o jeito certo de pronunciar isso em grego. Aí você pergunta para o seu professor de grego. Mas o ele, ela, enfim, nessa aula aqui, então eu vou ler L, né? Porque isso aqui parece um L, né? O L representa o valor para qual a função se aproxima, não é o número 1. Então, eu quero saber o que acontece com aquela função quando ela se aproxima daquele número que não é aquele número, é o número mais próximo possível daquele número. Eu estou chegando naquele número, mas eu nunca chego naquele número. Né? Esse é meio que o conceito de limites. Né? Então, a gente pode ler a notação do limite, né? Que é basicamente assim, né? Você vai ver muito isso aqui, você vai ver aqui o limite, né? LIM, tá? E aqui W, uma setinha A, né? Ou pode ser várias outras coisas aqui. No nosso caso é WA, né? Então a gente lê o seguinte, ó. O limite de L de W quando W tende a A, tá bom? Então, esse limite, ele é chamado de L, né? Então, depende de qual é o número que você quer aproximar. Então, A é o ponto de aproximação, o L é o valor de chegada. Eu vou mostrar isso, vai ficar um pouco mais fácil. Se você prestar atenção lá no nosso exemplo, perceba que os valores eles vão sempre se aproximando de 4, né? Então, 0.9 é 4.4, 0.99 é 4.04, né? O nosso ponto de interesse é o 1, né? Então, o nosso ponto de interesse é o W1. Aí, no W1 é 4. Aí, no 101 é 3.96. Então, perceba que se você vier aqui à direita, está se aproximando do 4. E se você vier aqui à esquerda, ele também está se aproximando do 4. Isso é muito importante. Então, se eu pegar este gráfico aqui, perceba que tanto quanto eu venho encostando pela esquerda ou eu venho encostando pela direita, as duas aproximações apontam para o mesmo valor, que é o 4, né? Então, neste exemplo, né, o limite vale 4, tá? Então, a função é contínua nesse ponto, então o limite coincide com L1, tá bom? Então, para a função L de W, né? Então, W menos 3 ao quadrado. Aqui a gente está indo um pouquinho mais, né, na matemática, o limite é 4. Então, quando eu calculo a derivada, né, a derivada basicamente ela vem desse conceito de limites, né? Uma outra coisa importante é que a gente chama do limite bilateral, né? Então, o limite bilateral, ele reúne essas duas aproximações. A gente fala do limite pela esquerda, né? Que quando eu venho pela esquerda do meu ponto, e o limite pela direita, né? Quando eu venho pela direita do meu ponto. Você pode ver isso com, por exemplo, um W setinha A menos, né? Então, aqui é o limite pela esquerda dos valores menores do que A, né? E aqui, se você vê um A mais, é os valores à direita, né? Quando eu venho pelos valores que são maiores do que A. É muito comum você ver isso. O limite existe, basicamente, quando os dois lados, eles concordam, né? Então, se o limite é pelos números à esquerda, ele precisa ser igual ao limite calculado pelos números à direita. Se eles não concordarem, aí acontece uma outra coisa que eu não vou explicar aqui, tá bom? Então, se os dois lados chegam a valores diferentes, a gente diz que não existe um único limite bilateral. Então, nessa aula, a gente vai trabalhar só quando os limites concordam. Se eles não concordarem, isso acontece, aí são outros 500, a gente não vai trabalhar aqui agora, tá? Uma coisa importante é que o limite não significa simplesmente substituir o número, né? Você vai entender um pouco isso no processo formal, tá? Então, eu espero que eu tenha conseguido construir a sua intuição do limite, né? Então, basicamente, quando eu tenho esse ponto de interesse aqui, eu quero saber qual que é a inclinação neste ponto. Então, isso é feito através do limite,
eu preciso, né, vir com limite. O limite pela esquerda e o limite pela direita tem que concordar. Isso significa que quanto mais eu for aproximando esses pontos, esses números têm que chegar em um lugar, que seria o 4 aqui. Quando eu vier pela direita e vier aproximando, ele também precisa concordar. Então, tanto o limite pela esquerda quanto o limite pela direita precisa concordar. Tá? Se não concordarem, como eu falei, outro esquema. Não vamos falar isso agora. Tá bom? O limite não significa só você substituir o número, tá? Eu vou mostrar pra vocês, porque muita gente acha que você troca o número lá e resolve, mas não é exatamente isso, tá? Tá bom? Bom, vamos trabalhar um pouquinho nessa questão do limite, né? Então, como eu falei pra você, as taxas das secantes elas têm que convergir para um único valor. Então, mais uma vez, o meu ponto de interesse é o L1, né? Mas, se eu começar aqui com 0.9, é 4.41. Então, a aproximação pela esquerda aponta para menos 4. Então, aqui dá menos 0.41, né? E se eu for fazendo se eu for fazendo os limites, você vai perceber que pela direita vai dar menos 3.9. Então, eu vou trocando aqui, aí vai dar menos 4.1. Aí vai dar menos... aí vai dar menos 4.09. Esse valor vai sempre se aproximar de menos 4. Então, ele vai menos 3.9, menos 3.99, menos 3.9999. Então, ele sempre vai se aproximar de menos 4. Da mesma coisa como a esquerda, né? Então, a esquerda vai falar em menos 4.1 e aí depois ela vai para menos 4.09. Então, empiricamente você vai perceber que, bom, quanto mais eu aproximo, mais esse número se aproxima de 4. Então, a gente diz, né, nesse caso, que ele tende a 4, né? Então, a gente diz que o valor local em W1 é menos 4, tá bom? Mas existe um processo formal para você fazer isso, beleza? Então, o limite, ele basicamente vai me dizer como que um número ou uma expressão, né, se comporta quando eu aproximo ele de outro número, né? Então, isso é um conceito muito usado em velocidade instantânea, quando você está lá quando você está lá no... Como é que chama? O velocímetro, né? Então, 80 km por hora, né? Como que o velocímetro sabe ali, né? Então, a gente tem um conceito de... Eu não sei exatamente como é que é a implementação do velocímetro, se ele calcula 2 pontos, né? Ou se ele já usa o conceito de velocidade instantânea, né? Não sei como é que é a implementação dentro do velocímetro dos carros. Mas provavelmente o primeiro exemplo que você vai receber, se você estudar limites, vai ser o da velocidade média, né? Provavelmente alguém vai fazer algum exemplo voltado com o velocímetro do carro. Mas, enfim, a gente tem basicamente o que a gente chama dessa letra H, que ela basicamente vai conectar o limite à derivada. O limite e a derivada são intimamente ligados, eles são basicamente a mesma coisa, né? Então, a gente vai entrar numa parte um pouquinho mais formal, só para você entender como é que funciona. Pense o seguinte, partindo de W, tudo bem? Eu vou aplicar uma mudança que me leva para W mais H. Então, esse H aqui, ele pode ser positivo ou negativo, tá bom? Mas o que eu quero te dizer é que eu quero calcular, por exemplo, a distância de 2 pontos, né? Eu quero calcular a mudança de 2 pontos. Então, eu tenho W e eu vou representar essa minha mudança por W mais H, tudo bem? Então, eu estava no ponto 1. Eu quero ir para o ponto 0.5. Então, o meu H vai ser meio, né? Então, vai ser 1 mais meio, né? Esse H é como se fosse o tamanho da minha mudança. Tudo bem? Então, quanto menor for o H, mais próximos esses 2 pontos vão ficando, né? Tudo bem? Então, eu posso diminuir esse H progressivamente, como eu te falei, né? Ele pode começar como 1, e aí eu estou estudando esse intervalo, né, de distância de 1, né? O meu passo foi 1, eu posso diminuir para meio, para 0.1, para 0.01, e você vai diminuindo isso infinitamente. Então, a gente pode dizer o seguinte, que quando o H tende a 0, né? Então, você vai ler essa seta, né, como tende a 0, ou seja, quanto mais próximo o meu H chega de 0, né? Então, quanto mais eu vou diminuindo esse passo, a distância entre esses 2 pontos ela tende a desaparecer. Então, quando H tende a 0, W mais H tende a W. Tudo bem? Porque quanto menor for esse H, menos mudança vai haver em W, né?
Então, esse é o processo de limite que a gente usa para obter essa tangente, né? Então, a perda, por exemplo, eu quero saber o seguinte, ó. Se eu quiser saber quanto que a perda mudou, né, varia naquele caso, eu poderia fazer o seguinte, né, aquela variação, né, então a perda de W mais H menos a perda de W, né, então a perda do meu passo menos a perda, né, do valor de onde eu estava, dividido, né, pelo H, tudo bem? O denominador é H, porque algebricamente seria aqui W mais H menos W, né, porque eu teria que usar o H, né? Eu teria que usar o H de qualquer forma, lá embaixo. Se lembra que é a log dividida pelo peso, né? Então aqui seria, por exemplo, W mais H menos W. Se você aplicar álgebra, isso aqui vai dar H, então a simplificação. Mas poderia ser aqui poderia ser W mais H, né? Menos W. Então perceba que o que eu quero saber é, eu vou pegar o meu valor inicial, LW, né, e vou pegar esse meu passo. Então, formalmente, eu falo que eu chamo esse H, né, como se fosse o tamanho do meu passo. Então, é a log de quando eu dei um passo menos a log do passo anterior, dividido pelo peso de quando eu dei o passo, né, menos o peso anterior. Então, matematicamente, isso aqui vira H, né? Então, basicamente, né, esse H, né, ele controla a distância horizontal. Então, ele controla o tamanho do passo, tudo bem? Então, nesse caso aqui, H meio. Então, comecei em 1, fui para 1,5. Então, eu digo que o H, ele é meio. Tudo bem? Agora, veja, aproximar não é simplesmente dividir H por zero, porque eu quero saber o seguinte, o que é que acontece quando o meu H chega muito próximo de zero? É isso que a gente está estudando aqui, né? Porque se o meu H ele não estiver tendendo a zero, né? Eu não estou estudando os limites, né? Então, nesse caso aqui é só uma secante, né? Mas aquilo que eu falei, né? Conforme eu for trazendo esse W, esse segundo ponto para cá, né? Como que eu trago esse segundo ponto para cá? Diminuindo o H, né? Deixando o H cada vez menor, né? Então, aqui o H meio, né? Então, o passo é de meio. Tá bom? Agora, você precisa, né? Quando for fazer o cálculo, né? Eu vou te explicar já como é que é esse cálculo. Você não pode, no nosso caso, simplesmente dividir por zero. Você não pode dizer, então eu vou botar zero aqui porque eu quero que a distância seja a menor possível. O limite não é para isso, né? Então, ele precisa ser um ponto o mais próximo de zero que não seja zero. Então, você não pode, vou te explicar já, colocar simplesmente zero. Tá bom? O que a gente quer saber é como que a expressão, né? Para qual valor a expressão caminha quando H tende a zero, né? Então, qual que é o valor da minha secante aqui quanto mais eu aproximar os pontos, tá bom? Então, basicamente, a definição que vai calcular essa derivada, né, basicamente você pode falar que a derivada ela é a inclinação local, então ela é o limite quando H tende a zero, tudo bem? E aí a gente pode usar essa fórmula aqui, que basicamente vai ser o coração. Você não precisa gravar, né? Os frameworks já usam isso, mas só para você saber o que, que acontece lá dentro, já que é uma aula mais um pouco teórica. Então, esta formulazinha aqui vai entregar para a gente a tangente. Então, o limite quando H tende a zero, ele é dado por essa fórmula aqui. LW mais H menos LW dividido por H. Tudo bem? Então, essa fórmula é desse jeito, que é aquilo que eu te falei, né? A minha log depois do passo menos a minha log original, dividido pelo meu peso depois do passo, menos o peso original, que eu quero medir, né? A variação. Perfeito? E aí, algebricamente, quando eu faço W mais H menos W, vai dar H. Tudo bem? Então, beleza. Então, como eu disse, visualmente o limite vai aproximar essas duas retas. Tudo bem? Então, basicamente, esse é o caso do limite. Então, para você resolver essa equação aqui, existe um passo a passo algébrico que eu vou trazer rapidamente. Você não vai precisar, né, ser um grande mestre em limites. Como eu falei, se você quiser, tem o vídeo do canal Tem Ciência. Onde ele explica algebricamente como você resolve os limites, mas a gente vai entrar um pouco nisso, eu vou resolver alguns, mas você não vai sair daqui super fere limite. Você só precisa saber que existem os limites, tá bom? Bom, então, a gente, através dessa definição aqui, porque através dessa definição aqui, esse limite quando H tende a zero, né, ele é igual a isso aqui,
vai basicamente permitir com que a gente faça a derivada de qualquer função, porque a derivada basicamente é a reta tangente daquele ponto, né? Perfeito? E a reta tangente você consegue encontrar aplicando o limite na reta secante, né? Basicamente é isso, tá? Bom, vamos tentar derivar a função da aula. Então, derivar basicamente significa achar a reta secante daquele ponto, né? E isso a gente consegue fazer através de limites, tudo bem? Então, a função que a gente vem estudando, né, vem trabalhando, é essa função aqui, né? A log de w é igual a w menos 3 ao quadrado. Eu quero encontrar a derivada dessa função. Então, como que eu consigo encontrar a derivada dessa função, né? Principalmente, eu quero conseguir encontrar a derivada no ponto w, né? Que é naquele peso, né? Tudo bem? Então, a gente vai usar aquela definição que a gente já aprendeu. Ó, então, a perda no primeiro ponto, tudo bem? Que é o ponto que a gente está aplicando, é L de w igual a w menos 3 ao quadrado. Beleza? A perda no segundo ponto vai ser a log de w mais h, então ela vai ser igual a w mais h menos 3 ao quadrado. Tudo bem? Então, se eu substituir as expressões para encontrar a derivada nesse ponto, então posso fazer w mais h menos 3 ao quadrado menos w menos 3 ao quadrado dividido por h. Então, só peguei, né, a nossa definição, né, nosso limite, quando h tende a zero, tudo bem? E apliquei na nossa função de log, tudo bem? Ela é a log de w mais h menos LW em cima, né? Então, a log de w é w menos 3 ao quadrado, a log de w mais h seria w mais h menos 3 ao quadrado, tudo bem? Aplicação, né, de álgebra aqui. Isso vai dar pra gente, né? Então, essa parte aqui, né, w mais h menos 3 ao quadrado, ela é como se fosse, não, ela é, né? A log de w mais h, que é o nosso passo, né? E essa parte aqui, w menos 3 ao quadrado, é a log do w sem o passo. Dividido por h, você já entendeu porque eu não preciso fazer essa explicação de novo, né? Tudo bem. Aí vamos fazer o seguinte, chegamos nessa expressão, tudo bem? Então, através dessa expressão, a gente vai conseguir achar a derivada, tá bom? Aí, vamos só durante a expressão, para ficar mais fácil, onde tiver w menos 3, tá? Eu vou chamar de a, tudo bem? Então, eu vou simplesmente chamar de a. Então, se eu substituir o w menos 3, tá? Então, por a, então vai ser a mais h ao quadrado menos a ao quadrado dividido por h. Aqui agora, tá? É aplicação pura de álgebra, tá? Aqui é a álgebra, se você não conhecer, você vai ficar boiando. Se você quiser aprender, aí você precisa... A ideia aqui não é fazer um curso de álgebra, eu nem tenho conhecimento para ministrar um curso de álgebra. Aí você vai realmente precisar estudar um pouco de álgebra, tá? Mas se você não quiser, você pode só aceitar que é assim, só dar uma olhada, ver como é que funciona. Estou explicando aqui como é que é mais ou menos o processo, só para você saber que é assim que o processo funciona, tá? Você não precisa gravar necessariamente isso, nem ser um mestre das contas matemáticas para entender. Apesar de que você resolver essa expressão aqui, ela é uma coisa que normalmente você deveria ter tido no ensino médio, ou dependendo se você já está na faculdade, você já deveria ter tido isso aqui em cálculo 1. Se você já está na faculdade, você já deveria ter visto isso aqui em cálculo 1 definitivamente, né? Mas enfim, então eu vou a partir daqui chamar tudo onde tiver w menos 3 de a, tá bom? Então, substituindo, vai ficar a mais h ao quadrado menos a ao quadrado dividido por h. Nada mudou matematicamente, eu só encurtei a escrita, tá? A gente pode agora expandir o quadrado, né? Então, o a mais h ao quadrado eu posso expandir, então a gente pode usar produto notável. Então, quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo. Então, a mais h vira isso aqui, né? Eu estou tentando, a gente, né, vai tentando simplificar a função, cortar termos. Então, no final das contas, né, substituindo a expressão inteira, eu vou ter a ao quadrado mais 2ah mais h ao quadrado menos a ao quadrado dividido por h. Aqui a gente corta esse a ao quadrado com esse a ao quadrado daqui, né? A ao quadrado menos a ao quadrado, então só sobra 2ah mais h ao quadrado dividido por h. Bom, o mais a ao quadrado menos a ao quadrado se cancela, então eu posso simplesmente tirar isso daqui, tudo bem? Então eu estou nesse ponto que eu tenho
esta função aqui, dividida por h. Perceba, eu não posso simplesmente botar h igual a zero aqui, porque senão vira uma indeterminação, né? Não dá para dividir por zero. Então, por isso que eu falei que no nosso caso aqui não é simplesmente você trocar o h por zero, porque você trocar o h por zero vai fazer uma conta sem sentido. Então, a gente precisa manipular essa função, né? De alguma forma, obviamente usando os limites da matemática, da álgebra, onde eu possa tirar basicamente esse h daqui, né? Onde eu não cause uma indeterminação, né? Então, basicamente isso, é assim que funcionam os limites, né? Você vai tentando mexer na função de uma forma onde, se eu trocar pelo zero, no final das contas eu vou trocar pelo zero, eu não cause uma indeterminação. Então, eu tô agora nesse ponto aqui, 2ah mais ah ao quadrado dividido por h. Então, como é que eu posso fazer aqui para a gente arrancar esse h dividindo daqui, né? Então, a gente pode deixar o h em evidência, né? Então, fica h vezes 2a mais h dividido por h. Então, aqui é show de bola, porque eu posso cortar os h's daqui, né? Eu não posso simplesmente dividir por zero. Então, por que eu não posso dividir por zero? Porque enquanto h não for zero, né? Então, se eu colocar o h em evidência aqui, né? Eu consigo essa equação, né? Essa expressão. Então, h 2a mais h dividido por h. E aí eu posso cortar esses dois hzinhos daqui. Então, me sobra 2a mais h. Então, quando h se aproxima de zero, aí agora eu posso cortar o h. Então é basicamente assim que funciona o processo de calcular limite. Você vai basicamente... você pega aquele número que você quer saber, né? Que no meu caso aqui eu quero saber quando h se aproxima de zero. E você não pode simplesmente trocar por zero, porque senão vai dar uma indeterminação. Você precisa mexer na expressão de forma que, no fim, né, basicamente você consiga trocar por zero pelo número que você quer. No nosso caso aqui, eu estou querendo trocar por zero. Então, 2a mais h, agora sim, se eu trocar h por zero, eu não tenho nenhum problema. Então, quando h se aproxima de zero, tá? A nossa expressão se aproxima de 2a. Então, logo, a derivada, na minha lógica, pela derivada do meu peso naquele ponto é 2a, tá bom? Como a, ele né, não se esqueça que a é w menos 3, agora eu posso desempacotar o a. Então, a derivada, na verdade, é 2w menos 3. Então, essa expressão vai fornecer a inclinação em qualquer valor de w. Então, você achou a derivada. Então, a partir daqui, fica mais fácil. Porque aí, veja só que interessante. Esse é o processo formal, né? Então, a minha derivada da Lois em relação ao peso, então eu posso fazer 2 vezes w menos 3. Bom, então eu posso fazer aquele w igual a 1, né? Que era o que a gente estava testando, que a gente estava vendo que ia dar menos 4, né? Tipo, tudo parecia levar a crer que dava menos 4, né? Então eu posso só substituir por 1. Então faço 2 vezes 1 menos 3, né? Então isso aqui vai dar menos 4. Então, perceba que a álgebra vai confirmar aquela aproximação visual. Então, pelas secantes, vai ser menos 3, menos 3,5, menos 3,99. Tipo, é óbvio que isso aqui tende a 4, mas isso ainda não você não poderia afirmar isso através do cálculo de limites. Então, a gente, né, calculou a derivada através do uso dos limites. Então, chegamos pela fórmula 2, 1 menos 3, que vai dar exatamente menos 4. Tá bom? Essa foi basicamente a simplificação de como limites funcionam, né? E como que a gente calcula a derivada e a inclinação local do ponto, né? Agora, entrando um pouquinho mais nesse assunto, o sinal e a magnitude dão significados diferentes. Então, por exemplo, a derivada ela vai mudando ao longo da parábola. Se você for calculando lá a derivada, você vai ver que em 0 vai dar menos 6, em 1 vai dar menos 4, em 2 vai dar menos 2, enfim. Então, ela muda ao longo da parábola. A derivada não é sempre a mesma, né? A gente tem a fórmula, você só precisa substituir agora, né? A fórmula que a gente já descobrimos, né? Que nós descobrimos, mas perceba que a derivada muda ao longo da parábola, os números são diferentes. Então, à esquerda do mínimo, a derivada é negativa, né? Como a gente já tinha visto isso, a inclinação negativa. Então, aumentar W um pouco vai diminuir L, né? Então, essa é a derivada negativa, né? Na região da esquerda. Então, a derivada de L em relação ao peso, né? Isso aqui está me dizendo que ela é menor do que zero. Então, localmente, aumentar W reduz a perda. E à direita, a derivada ela vai ser positiva, né? Então, para a gente reduzir o L nessa situação, eu preciso diminuir o W, né? Então, na região da direita, a derivada
da velocidade em relação ao peso é maior do que zero. Ou seja, aumentar W vai aumentar a perda, né? No fundo da curva, da tigela, a tangente é horizontal, tá? E neste exemplo, o ponto horizontal coincide com o mínimo, tá bom? Então, em W igual a 3, quando você chega lá em W igual a 3, você vai encontrar que a derivada é zero, né? Então, a função não sobe nem desce naquele ponto, né? Ela é zero. Então, no topo ou no fundo de uma curva suave, como é nesse caso aqui, a reta tangente fica horizontal. Nesse instante, a inclinação local é zero, né? No topo da tangente também ficaria horizontal, tá bom? Então seria zero. É importante para você saber se é um mínimo ou um máximo, você observar a mudança ao redor do ponto. Então, se ela desce e fica plana e sobe, você está no mínimo. Se ela sobe e fica plana e desce, você está no máximo. Faz sentido, né? Então, se ela sobe aqui, né? Então, para a esquerda ela está subindo, depois aqui ela está descendo. Então, aqui eu estou no máximo, né? E aqui eu estou no mínimo, né? Então, tudo bem? Então, essa ideia é conhecida como Teorema de Fermat, tá? Fermat, não sei como é que pronuncia o nome dele exatamente, acho que é Fermat. A gente diz, né, que ele diz, né, que em máximos e mínimos suaves a inclinação local é zero. Então, a gente só vai entrar na intuição visual aqui sem entrar na comprovação matemática, tá? Que, né, você consegue perceber aqui, né? Só que tem um ponto. Em uma tangente horizontal, tá? Ela nem sempre indica o extremo. Então, por exemplo, aqui a inclinação é zero, só que ela cresce depois e ela desce depois. Então, ela desce antes, ela sobe depois, né? Então, em uma tangente horizontal, né? Ela nem sempre indica um extremo, né? Tá bom? Então, tem que tomar cuidado com isso. A tangente ela é uma pista, não é uma conclusão. Então, a gente tem que olhar o que, a curva faz antes e depois, né? Para você poder interpretar ali se você está realmente no mínimo, realmente. Outra coisa que é importante você perceber é que longe do mínimo, né? Seja ele local, né, ou global, né, como eu te disse, podem ter outros mínimos, né, dentro dessa função, pode ser que ela desça, que ela suba, né. Longe do mínimo a curva ela é mais inclinada, né, então perceba que quanto mais longe eu estou desse 3 aqui, que eu sei que é o mínimo, né, a curva está mais inclinada. Então, você deveria ler a derivada em duas partes, né. Primeiro, o sinal, a direção da subida, né, se é positivo ou negativo, e a magnitude, a intensidade da inclinação, né. Então, o quanto a reta tangente está inclinada, né? Normalmente isso significa, né, que está um pouco mais longe daquele limite local. Ele pode ser, enfim. Aí depois você pode estudar um pouco mais o teorema dos máximos e mínimos, né? Você tem aquela questão do mínimo local, mínimo global, né? Mas ela está sempre apontando para um mínimo, né? Tá bom? Então a derivada ela descreve uma aproximação local. Beleza? Então, em W1, a inclinação local é menos 4. Tá bom? Então, para uma pequena variação no ΔW, a inclinação é menos 4. Né? Aproximadamente menos 4. Tá? A gente pode, inclusive, agora fazer um teste, uma pequena mudança positiva. Então, se a minha inclinação é menos 4 e eu quero testar uma mudança de peso de 0,01, né? Então a minha mudança estimada vai ser de menos 0,04, né? Porque no fim é menos 4 vezes, né, o meu ΔW. Então eu quero mudar ele em 0,01. Então perto de W1, aumentar um pouco reduz L, tá bom? Então, né, basicamente essa tangente vai aproximar essa curva, né, perto de W1, como você já viu. Então, interessante você saber que a derivada não descreve toda a curva, ela descreve naquele ponto W1, tá? Então, quando eu mover o peso, ele não será, né? O W vai ser diferente, não vai ser mais 1, vai ser 1,01. E se eu quiser calcular a inclinação naquele ponto, eu calculo uma nova derivada. Então, a derivada descreve aquele ponto, tá bom? Agora, veja uma coisa. A derivada, ela aponta na direção local de subida. Então, como eu quero descer, né? Eu quero chegar no mínimo, então eu vou inverter o sinal. Se eu quisesse chegar no máximo, tudo bem, eu quero encontrar o pior valor possível, né? Você iria na direção da derivada. Mas no nosso caso,
né, a gente quer inverter. Então, a derivada ela vai apontar a direção local de subida. Então, a gente só vai inverter esse sinal, tá bom? Que é a descida, o sentido da descida, né? Tá bom? Então, subida e descida são direções opostas, tá bom? Então, a derivada, né, nesse nosso caso, né, a derivada da loja dividida, né? Então, a derivada da perda, né, em relação a W, então isso aqui vai me dar a direção em que o L aumenta, né? Então, ela vai me dizer, olha, se você for para a direita, vai aumentar. Então, nós vamos para a esquerda, né? Então, ela vai dizer, olha, se você for para a esquerda, vai aumentar. Então, vamos para a direita. Como que eu faço isso? Só trocar o sinal, né? Então, só trocar o sinal. Se a derivada falar mais 3, a gente vai para menos 3, porque a gente quer descer, né? Tá bom? Vamos fazer aqui uma atualização, só para você entender, né? Pegar um pouquinho mais como funciona. Então, no fim, cara, tudo que a gente fez é para esse ΔL dividido, essa delta não, desculpa, a derivada do peso dividido pela derivada, a derivada da Lois em relação ao peso. Então, para um único peso, essa é a fórmula que vai fazer a atualização, né? Então, é o peso menos a taxa de aprendizado vezes a derivada. Legal? Então, cada parte vai responder uma pergunta. Então, a derivada vai me dizer qual que é a subida, vai me dar o sinal e a inclinação da reta tangente. Aí eu pego o sinal ao contrário, né? Então, qual é a descida, né, que eu quero descer? E o N, o eta lá, né, vai me dizer quanto que eu quero caminhar na direção oposta da minha derivada. Então, quanto eu quero caminhar. Não significa que o sinal negativo vai sempre reduzir W, eu só estou invertendo o sinal. Então, se a derivada for negativa, né, subtrair para o número negativo vai aumentar. Você já aprendeu isso, né? Só estou trocando o sinal. Tá bom? Então, a gente poderia aplicar, por exemplo, nesse exemplo que a gente está fazendo, do W1 aqui, a gente já poderia aplicar a nossa primeira atualização de peso. Então, no caso W1, né, a derivada aqui a gente sabe que vai dar menos 4, e vamos colocar uma taxa de 0,1, por exemplo. Então, a gente já tem tudo que a gente precisa para substituir aqui, né? Então, 1 menos 0,1 vezes menos 4. Então, isso aqui vai dar 1 mais 0,4, então vai dar 1,4, né? Então, perceba que o nosso peso ele mudou, né? Então, ele se moveu em direção ao mínimo, né? Eu acho isso muito... matematicamente genial, né? Eu acho uma definição muito bonita de como funciona, assim, limites e derivadas, inclinação, eu acho muito legal, né? Parece um negócio meio mágico, mas basicamente é isso. Esse é o coração, tá? Do algoritmo de aprendizado de 99%, porque eu não fiz nenhuma estatística sobre isso, né? Mas da grandiosíssima maioria das coisas que você vê de IA hoje em dia é basicamente isso, né? A atualização do peso, tá? Então, bom, agora a gente poderia até comparar a perda, né, antes da atualização. Então, o L1 aqui, a minha perda foi 4. Como eu mudei para 1.4, né, eu calculo a perda de novo, perceba que foi para 2.56. Então, a atualização realmente funcionou. Ela reduziu a perda, né? Então, antes no W1 a loss era de 4, agora no W1.4 a loss foi de 2.56, tá? A atualização não vai encerrar o treinamento, a gente está longe de W3, a gente sabe que 3 é o mínimo, mas aí no novo ponto eu calculo a derivada de novo para dar outro passo e a gente vai repetindo isso. O ciclo ele basicamente vai repetir 4 ações, o ciclo de atualizar um peso, né? Então calcula a loss, calcula a derivada, atualiza a W, recalcula a loss, tá bom? Importante você saber, entender que a perda, a derivada e a taxa têm responsabilidades diferentes. Então, a perda, ela responde quanto que a gente errou. Então, no peso atual, quanto que a gente errou, é o valor que a gente quer reduzir, né? A gente quer deixar isso mais próximo de zero possível. A derivada responde como que a perda muda. Então, se eu alterar um pouco o peso, como que essa perda vai mudar? Ela vai oferecer o sinal e a magnitude da inclinação. E aí, eu trocar a direção, né? Vai inverter a derivada, vai me dar a direção da descida, né? E a taxa de aprendizado, o eta, né, ela controla o tamanho do passo, tá bom? Então é importante você ter ciência dessas quatro, na verdade são 3, né, mas enfim, esses 4 conceitos, né? Então L é a perda, a derivada, né, esse DL, DW aqui, basicamente
A aula toda se resumiu a eu te explicar como é que você chega nesse valor. Então ela mede a inclinação, se eu inverter o sinal, aponta a direção da descida e o N define o tamanho do passo. Tá? Em uma rede, o peso afeta a perda por um caminho. Isso é uma coisa interessante, porque a gente pegou um caso bem simples aqui para você entender como é que funciona a derivada, mas esse peso passa por uma pré-ativação, que passa por uma ativação, que passa por uma previsão que me dá uma perda, né? Então, a pergunta, ela ainda permanece local. Então, se esse peso mudar um pouco, quanto a perda final será atualizada? Mas perceba que existe um caminho ainda aqui a ser percorrido. Tem algumas coisinhas que eu deixei de fora nesse exemplo, mas obviamente o conceito básico de derivada é esse, né? A notação, ela continua a mesma, mesmo com várias operações entre W e L, só que o desafio vai ser decompor esse caminho, né? Que não é tão, na rede neural não é tão simples quanto o W entra no L, né? Ele passa por algumas mudanças, né? E a gente precisa fazer alguns cálculos em relação a isso, tá? Então, para a gente chegar no caminho final da rede neural, a gente vai ter que aprender algumas coisas a mais ainda. Então, regras de derivação, derivadas parciais, gradiente e regra da cadeia. Essas ideias vão formar o backpropagation. Então, a derivada é o começo de tudo, tá bom? Então, você saber calcular a derivada, você saber entender o que é uma derivada é o começo de tudo, para que a gente trabalhe nesses outros tópicos aqui, tá bom? Então, vou deixar um exercício, eu sei que essa aula está gigantesca, provavelmente a maior aula que eu devo ter aqui no curso. Bom, então, por exemplo, vamos tentar encontrar a derivada, em W igual a 2, tá? Então, a minha lógica está aqui dada, a derivada também já está, né, aqui dada. Então, qual que é o sinal da inclinação? Então, no nosso caso aqui é só substituir, né? Então, substituir o W aqui por 2, então isso aqui vai dar menos 2. Então, se isso aqui deu menos 2, significa que a derivada é negativa. Significa que, para reduzir a perda, eu tenho que aumentar. Então, eu tenho que trocar o sinal. Tá bom? Então, uma vez que eu cheguei aqui no menos 2, eu posso simplesmente aplicar a função, né? Então, peso 2, derivada menos 2, taxa 0,1. Então, perceba que isso aqui vai me levar para um novo peso, né? 2,2. Então, perceba que aproximamos mais um pouquinho do mínimo, né? Com um passo de 0,2. Se eu comparar as perdas, você vai ver que a nova perda é 0,64, antes era 1, né? Então, legal, estamos chegando lá, né? Eventualmente, isso aqui vai convergir ali pro 3, né? Tá bom? Então, no fim, a derivada, ela nasce da ideia da taxa média em intervalos cada vez menores, tá? A secante e a tangente ocupam papéis diferentes, então a secante é a inclinação média, usa 2 pontos, a tangente é a inclinação local, ela surge através do cálculo dos limites, tá bom? A taxa média e a derivada respondem em escalas diferentes, então a taxa média, né, seria o ΔL sobre o ΔW, então a variação, né, é a mudança em um intervalo, a derivada, né, ela é uma inclinação em um ponto, tá bom? Então, a definição máxima de derivada, principalmente no nosso caso de redes neurais aqui, a derivada, você lê basicamente assim, né? A derivada do peso em relação, a derivada da perda em relação ao peso se dá pelo limite quando h tende a zero, tá? Que é calculado por essa expressão aqui. Então, h se aproxima de zero sem ser substituído por zero durante a simplificação. Por que eu não posso trocar por zero? Porque se eu simplesmente trocar aqui por zero, vai dar uma indeterminação, né? Então, eu não posso dividir por zero, tá bom? Neste nosso caso aqui, a gente encontrou a derivada da função. Então, né, 2w menos 3, tá bom? Então, assim, o limite ele vai basicamente formalizar esse processo de aproximação, né, que a gente foi fazendo ali pelo gráfico. A derivada é a inclinação da tangente, tá? A derivada negativa significa que aumentar W reduz o L localmente. A derivada positiva ao contrário, né? Então diminuir W reduz o L localmente. Em mínimos e máximos suaves, a tangente fica horizontal. E uma tangente horizontal sozinha não garante um extremo. Bom? Então, em um topo ou um fundo suave, a tangente horizontal é igual à inclinação zero.
A gente ainda teria que observar o que a curva faz antes e depois do ponto, mas acho que até aqui já está suficientemente. Então, a ideia completa vai formar uma sequência. Então, 2 pontos, né? A construção do raciocínio basicamente é que 2 pontos formam uma taxa média, intervalos menores, né, vão dar esse sentido de aproximação para a gente, que vai ser formalizado através dos limites. Né? Através dos limites, nós conseguimos calcular a derivada. E aí, substituindo o sinal da derivada, multiplicando por nossa taxa de aprendizado, a gente vai ter a atualização do peso. Tá? Então, a ideia principal é que a derivada ela mede como a perda responde a uma pequena mudança no peso. Então, ela vai transformar a forma da função em uma direção de treinamento. Tá bom? Na próxima aula a gente vai falar um pouco de regras de derivação. Tem alguns atalhos que você pode usar. Ela vai ser mais uma aula exploratória, só para você entender algumas regrinhas de derivação. Como eu te disse, a ideia não é você sair daqui um gênio da álgebra.